Olá, meu nome é Elson Calazans. Esse é um vídeo sobre medicina de família e comunidade, sobre o livro de medicina de família e comunidade da série Manual do Médico Residente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nesse capítulo 1, a gente vai falar sobre a gestão da clínica. Quando a gente fala sobre atenção à saúde, a gente pode dividir em níveis. A atenção primária à saúde, que trata de 85 a 95% dos casos, a atenção secundária, que vai tratar dos casos menos frequentes, e a atenção terciária, que vai tratar das raridades. Então, se a gente simbolizasse com uma pirâmide, a gente teria uma base bem maior, que está simbolizada em vermelho, e os demais níveis. Então, a gente observa a importância da atenção à primária saúde, já que ela vai tratar da maioria dos casos. E você também pode encontrar atenção primária à saúde com a sigla de APS, tá? Quando a gente fala sobre os atributos essenciais da atenção à saúde primária, a gente vai ter o acesso, a longitudinalidade, a coordenação e a abrangência. Eu vou falar agora sobre cada um deles. Bom, o primeiro deles a gente fala sobre o acesso. A gente vai ter fatores que vão aumentar ou diminuir o acesso das pessoas aos serviços de saúde. Então, se a gente vê, por exemplo, a empregabilidade, uma pessoa que está empregada, ela vai conseguir ter um acesso maior por poder pagar o plano de saúde e não vai necessitar tanto. Já uma pessoa desempregada, ela vai necessitar muito mais, porque se ela está desempregada, ela vai ter uma renda menor, ela não vai ter uma alimentação tão boa, geralmente, e assim vai. Então, esse é um exemplo de como o acesso ele pode ser afetado por uma variável. Outros exemplos, além da empregabilidade, são a rede social, o nível socioeconômico, o índice de morbidade, o índice de saúde mental, a empregabilidade, né, como falado, a idade, o gênero e a dinâmica familiar. Bom, sobre o acesso é importante a gente entender o que é o grau de afiliação. Quanto maior é o grau de afiliação, mais os pacientes entendem e confiam no serviço de saúde. A gente tem o PCA Tour Brasil, nesse daqui é a versão de criança, que a gente tem como avaliar como os pacientes eles estão conseguindo acessar o serviço de saúde. Então são feitas algumas perguntas, como por exemplo, há um médico ou enfermeiro ou serviço de saúde onde você geralmente leva a criança? Outra pergunta, há um médico ou enfermeiro ou serviço de saúde que você conhece melhor? Outro exemplo de pergunta, há um médico ou serviço de saúde que é mais responsável pelo atendimento de saúde de tal criança? Então, isso é uma forma de a gente avaliar como os pacientes estão entendendo e confiando no sistema de saúde mais próximo ao que eles costumam mais frequentar, o sistema de saúde em questão. Isso é o acesso. A gente tem uma questão interessante sobre a lei dos cuidados inversos de Hart. O que ele diz? Ele diz que a melhor assistência médica está disponível para a população que menos precisa dela. Então, justamente as pessoas que têm uma renda melhor, têm um emprego melhor, um nível educacional melhor, logo elas estão expostas a condições de saúde melhor, elas necessitam menos. Então, elas têm um bom plano de saúde, necessitam menos, enquanto justamente aqueles que mais precisam do sistema de saúde são aqueles que têm um acesso mais dificultado, um acesso mais difícil. Que nem a gente pode ver então na imagem, um exemplo de um hospital bem caro, que tem um bom acesso à saúde, e o outro uma fila abarrotada, como a gente tem em muitos casos no SUS do Brasil. Outra questão importante é a longitudinalidade, que é o cuidado com o paciente ao longo do tempo, entendendo o paciente como um todo. Então, se a gente tem um médico de família e comunidade que atende uma criança e desde pequena essa criança ela vai se desenvolvendo até se tornar uma moça, a gente gera uma coisa importante que é o vínculo, porque o paciente ele começa a entender o indivíduo como um todo. Então ele sabe já se a criança ela tem algum tipo de alergia, se ela tem alguma condição de saúde, e tudo isso aumenta a resolução de qualquer problema de saúde, porque ao longo do tempo o médico ele consegue entender melhor o paciente, entender melhor suas necessidades e ele consegue ser mais eficiente. Então é outro atributo muito importante da medicina de família e comunidade.
A gestão da demanda é algo importante a se tratar também, que a gente pode tratar de forma quantitativa e de forma qualitativa. Falando então primeiro sobre a forma quantitativa, a gente tem duas variáveis importantes para a gente mensurar a demanda no posto de atendimento. Então, o primeiro deles é sobre a pressão assistencial, que a gente fala que é sobre o número de visitas dividido pelo número de dias trabalhados, e a gente também tem a frequentação, que é o número de visitas sobre a população adscrita, isto é, a população que está inscrita naquele serviço de saúde. E de forma internacional, a gente tem que é adequado uma pressão assistencial média de 25 atendimentos por dia e uma frequentação de 3 consultas por habitante ano. E aqui a gente consegue avaliar eventuais problemas nessa gestão, nesse serviço de saúde. Então, se a gente tem uma alta frequentação e uma alta pressão assistencial, normalmente a gente pode ter um déficit da organização desse sistema de saúde. Se a gente tem uma baixa frequentação e uma alta pressão assistencial, provavelmente é falta de recursos e precisa então desse incremento, desse maior investimento de recursos. Se a gente tem uma alta frequentação e uma baixa pressão assistencial, isso ocorre muito em áreas rurais, é que a população que está inscrita nesse serviço de saúde é pequena, ou eles não frequentam muito, ou eles não sabem muito desse sistema de saúde. Se a gente tem, por outro lado, uma baixa frequentação e também uma baixa pressão assistencial, que a gente encontra principalmente em regiões urbanas de alta classe, é geralmente regiões que as pessoas elas não precisam muito do sistema de saúde e que não utilizam geralmente muito o SUS, o Sistema Único de Saúde. Agora, analisando essa gestão da demanda de forma qualitativa, a gente vai ter demandas então previsíveis e imprevisíveis. Sobre as questões imprevisíveis, a gente não tem muito o que fazer, né? São coisas que podem surgir ao longo do atendimento. Já as previsíveis, a gente consegue lidar melhor. Por exemplo, a gente tem as atividades administrativas previsíveis, que são pacientes que precisam de laudos ou renovação de receitas. Isso é cerca de 40% do serviço de atenção primária à saúde. E a gente também tem a assistência assistencial previsível, que é resultado de exame, consulta pré-natal, a puericultura, trata sobre o desenvolvimento das crianças. Sobre a gestão de tempo e agenda, justamente para a gente lidar melhor com as demandas imprevisíveis, para lidar como um todo, existem alguns atributos que são importantes, como a diversificação dos horários, ou seja, poder atender pela manhã e pela tarde, então quem não pode ir pela manhã vai pela tarde e vice-versa. A não setorização, ou seja, não atender um núcleo de atenção primária à saúde não deve ser só para criança ou só para idoso, não, deve receber todos os pacientes. Consulta de tempos diversos, então é importante ter consultas que são com tempo de 15 minutos até 1 hora. Então, existem pacientes que vão precisar só de renovar alguma receita, tem outros que vão precisar de uma investigação maior. Então, por isso, precisa de consultas de tempos diversos. Espaço reservado para demandas imprevisíveis, a gente não sabe quando isso pode acontecer. E possibilidade de interconsultas, né? Então, no sentido que o paciente ele pode ser tratado tanto pelo médico, mas pelos demais profissionais de saúde, já que o sistema de saúde ele é um trabalho em equipe e que existe divisão de atividades e responsabilidades. É importante falar sobre a gestão de hiperutilizadores. Por quais motivos um paciente pode ser hiperutilizador dos serviços de saúde? Então, a gente vai ter os motivos clínicos, que é quando, por exemplo, um paciente tem um diagnóstico inadequado, então ele precisa ficar voltando o tempo todo e precisa de uma investigação maior. O psicológico, que é a saúde mental do paciente não está aí, então ele pode ter algum problema de ansiedade, alguma depressão que leva ele a procurar mais o sistema de saúde, uma disfunção familiar, ou seja, exemplo de violência doméstica, então por isso alguém precisa buscar mais o sistema de saúde. Social, como é o caso da solidão, cada vez mais comum nos idosos que estão envelhecendo mais. A gente sabe que a nossa população está envelhecendo e que a solidão é um problema que pode levar a buscar mais o serviço de saúde. O cultural, a não aceitação do prognóstico, então o paciente ele precisa continuar frequentando mais vezes.
sendo que não há muito o que fazer em alguns casos. Administrativo, ou seja, um paciente que precisa ir o tempo todo só para renovar a receita, e relacional, né, que se dá pela má relação de médico e paciente, então ele continua buscando serviço para ser atendido com outros profissionais. Aqui a gente observa que a gestão do hiperutilizador não se trata apenas do paciente que busca muito o serviço de saúde, às vezes de forma inadequada, mas também pode ser responsabilidade dos profissionais de saúde. Então precisa estar atento a isso. E por fim a gente vai falar sobre a abrangência. A abrangência, ela fala que a gente deve tratar não apenas o organismo, mas o paciente como um todo, ou seja, levar em conta a humanidade do indivíduo. A pessoa, o paciente, ele não é só um coração batendo em um ritmo irregular ou algum problema no estômago. Na verdade, o paciente ele é muito maior do que isso. Então, o paciente ele tem uma religião, um trabalho, ele pode estar exposto a algum tipo de violência e que tudo isso precisa ser levado em conta na atenção primária à saúde, porque espera-se que a atenção primária à saúde seja resolutiva e estima-se que os casos em que a prevalência sejam maiores de um caso para 1000 são assuntos de atenção primária à saúde. Em países desenvolvidos, a gente precisa investir mais em atenção primária à saúde, e esse é o primeiro capítulo que a gente trata, então, sobre a gestão do serviço de saúde. Obrigado por assistirem o vídeo. Até a próxima.